Vamos lá, agora para a parte 2. Gente, vê só. Essa aula, né, essas aulas, na verdade, de orações adjetivas, vocês vão ver, elas estão bem divididas, né, pra gente não ter nenhum tipo de dúvida, porque quando você quiser retomar alguma coisa que você não tem entendido, aí você vê lá na descrição do vídeo direitinho, né, o que é que cada parte tem como objetivo, para você não se enrolar no meio do caminho, tá bom? Então, nessa parte 2 de orações subordinadas adjetivas, a gente ainda não chega, tá, propriamente a classificação que uma oração subordinada adjetiva tem. Mas fiquem calmos, fiquem calmas, que a gente vai chegar aí daqui a pouco, tá? Eu queria falar primeiramente sobre uma classe gramatical muito importante para a gente entender melhor o funcionamento de uma oração subordinada adjetiva, que é justamente a classe dos pronomes, mais especificamente os pronomes relativos, certo? Ana, por que tu quer falar sobre os pronomes relativos? Porque na grande maioria das vezes, as orações subordinadas adjetivas vão se apresentar em uma forma chamada de forma desenvolvida. Então, é muito comum que essas orações subordinadas venham desenvolvidas e quando isso acontecer, preste atenção aqui em mim, elas vão ser introduzidas por pronomes relativos. Certo? Então, eu não tenho condições de falar mais à frente de oração adjetiva se você não souber identificar um pronome relativo. Então, aqui, ó, eu trago para vocês o quadro básico, certo? De pronomes relativos. Não vou aprofundar agora as funções sintáticas, por exemplo, né? Isso é o nosso último ponto dessa aula que envolve esse tipo de oração, tá? Então, primeiramente, eu queria falar com vocês sobre esses elementos tão importantes, gente. Inclusive, eles são recursos coesivos. Vocês sabiam disso? Você tá lá escrevendo uma redação e aí você diz, caramba, eu repeti essa palavra já 3 vezes, né? Então, você pode pegar carona, por exemplo, com um pronome relativo e evitar uma repetição desnecessária. Até porque falar nesses elementos aqui é falar em 2 funções básicas, né? O que é que um pronome relativo faz? Primeiro ponto básico, esses pronomes relativos sempre se referem a um termo antecedente, ok? Ana, como assim? Para eu ter um pronome relativo, para que a palavra que seja um pronome relativo, para que a palavra quem, as palavras onde, cujo, quanto, como, para que tudo isso aqui figure, né, como pronome relativo, obrigatoriamente tem que estar fazendo referência a um termo que vem imediatamente antes. Certo? Então, a primeira função básica que um pronome relativo tem é se referir a um termo antecedente. Por enquanto, isso tudo que eu tô falando, né? Como é que você faz para reconhecer um pronome relativo e tal, pode soar meio desnecessário. Mas quando a gente chegar a um conteúdo chamado as funções do que são 20 possibilidades de classificação, diga aí, você tem uma palavra, né, tão inocente, 3 letras, que pode ser classificada de 20 maneiras diferentes. Então, quando a gente chegar aí, vocês vão entender o porquê de eu estar preocupada, né, com essas classificações e com essas maneiras, né, que a gente pode pegar para distinguir uma função da outra, certo? Então, primeiro ponto básico, os pronomes relativos referem-se a um termo antecedente. Você não vai fazer a prova de concurso que você vai enfrentar sem pensar nisso, tá certo? O segundo ponto básico, em relação ainda aos pronomes relativos, é que eles, além de se referirem a um termo antecedente, evitam, olha que massa isso, uma repetição desnecessária. Então, os pronomes relativos aparecem na estrutura frásica para isso, para fazer uma referência a um termo anterior, evitando, consequentemente, uma repetição desnecessária. Agora, cuidado, né? Porque tem aluno que, quando descobre a função de um relativo, acaba atolando o que na redação. Então, fica que, um monte de que, e aí gera-se, né, um problema textual, uma doença chamada queísmo, que é o uso exagerado
da palavra que. Como ela tem muitas possibilidades de funções, né? A gente acaba deparando nessas construções com várias funções e aí a gente acaba, sem querer, às vezes a gente nem sente, só quando a gente vai ler o texto, né? Ou quando vem aí a correção com as sinalizações, a gente, meu Deus, eu coloquei 5 Ks só na introdução, como é que eu fiz isso? É porque existem várias possibilidades de materialização para esse monossílabo aí, certo? Mas vamos lá, né? Então, voltando aqui, pronomes relativos referem-se a um termo antecedente, primeiro ponto básico sobre eles, segundo ponto básico, evitam uma repetição desnecessária. Vamos ver isso na prática, né? Porque eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Vejam só, o livro que comprei custa caro. Gente, aqui, por incrível que pareça, eu tenho 2 informações sobre o livro. A primeira informação que eu vou destacar aqui para vocês é que o livro custa caro. Tranquilo? Só que qual é o livro que custa caro? A que livro eu estou me referindo? O livro que comprei, certo? Então, se eu quisesse, eu poderia separar essas ideias aqui em 2 períodos diferentes. Eu poderia dizer, eu comprei um livro, certo? E aí eu digo aqui embaixo, esse livro custou caro. Eu poderia separar se eu quisesse, confere? Eu posso dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu comprei um livro, tá aqui ó, eu comprei um livro, tá aqui o núcleo, livro. Esse livro que eu comprei, né, custou caro. Eu poderia fazer isso se eu quisesse. Agora, logicamente, eu estaria colocando a palavra livro 2 vezes. E aí a gente pode, e por que não, né, juntar essas 2 ideias utilizando um pronome relativo para se referir a um termo antecedente, evitando justamente essa repetição desnecessária, que foi o que eu fiz nessa construção aqui. O livro que comprei custa caro. Eu comprei um livro, esse livro custou caro. Então vamos resumir? Vamos tirar a palavra livro, vamos deixar só uma vez, né, aparecendo dessa forma, nessa materialização, só uma vez. E aí eu venho aqui e digo, o livro que comprei custa caro, né? No caso, custou, né? Deixa eu colocar aqui para ficar igual ao exemplo que eu construí aqui, tá bem? Então, o livro que comprei custou caro, eu comprei um livro, esse livro custou caro. Evitei a repetição da palavra livro. Massa? Agora presta atenção aqui, vê só. O grande responsável por eu ter evitado essa repetição tá aqui em destaque para vocês. É a palavra que vejam, se refere ao elemento que vem imediatamente antes dele. É exatamente por esse motivo que a palavra que vai ser chamada de pronome relativo, certo? E aí todos os professores de português, todas as gramáticas, todos os livros para concursos, todo mundo na vida fala que quando você tiver dúvida se a palavra que é um pronome relativo ou não, você vai trocá-la por o qual, a qual, os quais ou as quais. Logicamente que depende muito do elemento que estiver vindo antes, né? No caso aqui, eu tenho a palavra livro, que é uma palavra do gênero masculino e está no singular. Então, se for para eu trocar esse que, eu vou trocar por o qual, certo? O livro o qual comprei custou caro. Notem que nesse caso foi possível a troca, né? Foi possível a substituição. Então isso aqui é a comprovação de que de fato esse que é um pronome relativo. Notem, ele se referiu ao termo antecedente livro, ele evitou uma repetição desnecessária e a gente conseguiu aqui, ó, trocar por o qual, tá bem? Então é muito comum que vocês encontrem, né, quando a gente vai dar uma dica, quando os professores vão dar bizus, inclusive, a diferença entre a palavra que, deixa eu colocar aqui no cantinho, como conjunção integrante, né, e a palavra que como pronome relativo, geralmente os professores dizem para vocês o seguinte, pelo menos isso é o que eu digo, né, para os meus alunos. É o que eu falo sempre para todo mundo que está me assistindo agora. A gente tem o que como conjunção integrante quando toda a oração que esse que introduz pode ser substituída por isso, né? Convém que todos aprendam, convém isso. Acabou, conjunção integrante. A gente tem o que como pronome relativo
Quando ele pode ser substituído por o qual, a qual e as formas plurais, né? Os quais e as quais, certo? Então, esse bizu, né, digamos assim, vai funcionar muito para quem vai fazer prova esse ano de concurso, especialmente os concursos militares, né, que cobram muito essas classificações morfológicas, né, enfim, em relação aí à classificação da palavra que, tá certo? E o tipo de oração, né, gente, que essa palavra que introduz. Por exemplo, quando a palavra que é uma conjunção integrante, introduz uma oração substantiva, né? Quando a palavra que é um pronome relativo, introduz uma oração adjetiva. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá bom? Bom, vamos seguir, né? Então, o que é relativo, quando faz essa referência a um elemento anterior, pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, depende do gênero e do número do antecedente. Se aqui fosse a revista, a gente diria a revista a qual comprei. Se fossem os livros os quais. Se fossem as revistas as quais, né? Enfim, tudo isso a gente já sabe, tá? Agora vamos aqui para o uso do quem na função de pronome relativo. Olha, isso aqui é repetido, tá? Todas essas palavras, para serem pronomes relativos, têm que estar se referindo a um elemento anterior, evitando essa repetição desnecessária de que eu já falei para vocês, tá bom? Agora vejam, muita gente pergunta para mim qual é a grande diferença entre o que como relativo e o quem como relativo. Gente, na verdade, não sei se vocês já pararam para perceber, provavelmente sim, porque não é um assunto novo na vida, né? A gente vê pronome relativo desde as bases aí de português, desde a fase inicial, ensino fundamental 2, ensino médio e tal, enfim. Mas eu não sei se vocês já pararam para anotar, o pronome que pode se referir a tudo. Ele pode se referir a coisa, ele pode se referir a animal, a pessoa, ele pode ter um antecedente no masculino, no feminino, no singular, no plural, ele pode vir com preposição, pode vir sem, né? A gente vai ver isso melhor em regência, tá? Enfim, ele pode fazer um monte de coisa dentro dos contextos. Já o pronome relativo quem tem um uso mais restrito, né? Eu não posso usar o quem para me referir a nada que não seja gente, pessoa. Certo? E um outro detalhe também, a gente só vai poder usar o pronome relativo quem se antes dele vier um elementozinho chamado preposição. Ou seja, o uso desse pronome já é muito mais restrito, né, do que o uso do pronome que. Mas a gente vai ter um momento para falar especificamente sobre isso, tá certo? Então vamos lá, a professora a quem eu me referi é sua amiga. Olha só, esse quem aqui está se referindo à professora, que é pessoa, que é gente. Tá vindo preposição aqui porque quem se refere a algo, né? Quem se refere a alguém. Então vê, nesse restinho aqui da segunda aula da gente, eu não vou me apropriar dos usos dos pronomes relativos e das regras, né, que permeiam esses usos de acordo com o padrão. A gente vai ter uma aula específica para isso daqui a pouco, tá? Um pouco mais à frente. Então vamos agora só pensar, só focar em quais são os elementos que a gente vai precisar reconhecer para a gente poder afirmar com 100% de certeza que existe uma oração adjetiva ali, tá bom? Então vamos lá, pronome quem, pronome relativo, se referiu à professora, pronome onde, a gente vai ver já já a diferença entre onde e aonde, ok? Não se afobem, tá? Pronome onde só pode ser usado para se referir a lugar físico, lugar de verdade, lugar real. A sala onde estou é fria, a sala é um lugar, né? Então, com certeza pode ser retomada pelo pronome relativo onde. Tá certo? O pronome cujo, que é um pronome que indica posse, tá? Depois vamos ver, como eu havia dito antes, as regras de uso, né, do pronome cujo. Então aqui, ó, os pais cujos filhos. Esse pronome aqui tá permeando esse contato, né? Os pais cujos filhos, os filhos dos pais. Ele sempre traz uma relação de posse, tá certo? A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. A minha pretensão agora é apresentar para vocês os pronomes relativos, para que a gente consiga identificar uma oração adjetiva desenvolvida, tá bem? O pronome relativo quanto, vamos lá, você já disse tudo quanto desejava. Claramente a palavra quanto aqui se refere
ao pronome indefinido tudo, então também é um pronome relativo. E por último, mas não menos importante, a palavra como atuando como relativo, como acontece aqui, ó, nessa frase, a forma como você se comporta. Claramente, esse como retoma forma, né? Então, ele é também, aqui nesse caso, um pronome relativo, certo? Logicamente, você já vem perceber, né, também, que existem pronomes relativos invariáveis e os variáveis, né? Que não varia, não existe case, não existe car, né? Então, aqui é só uma forma para tudo. Quem também não varia, onde não varia, já os pronomes cujo e quanto são pronomes variáveis, assim como o qual, masculino singular, a qual, feminino singular, os quais, masculino plural, né? E as quais, feminino plural. Então, o grupo de pronomes relativos invariáveis é esse: que, quem, onde e como. Os demais, né, no caso, cujo e quanto, e esses daqui, que a gente já viu, o qual, a qual, os quais, as quais, fazem parte do grupo de pronomes variáveis. Essa segunda etapa que vocês estão assistindo agora, tá? É muito importante para que a gente entenda a terceira parte, a terceira etapa. Então, tá com dúvida? Volta aí até o comecinho da aula, vê novamente quais são as palavras que atuam como pronomes relativos para a gente poder aprofundar daqui a pouco. Tranquilo? Até já!